Se você está sem energia, sem foco e com uma culpa constante, talvez o problema não seja a falta de disciplina, pode ser a pornografia. Hoje eu vou te mostrar 7 consequências que talvez você já esteja vivendo e nem percebeu. Muita gente trata a pornografia como algo isolado, mas ela não fica isolada. Ela forma um padrão interno que começa a afetar todas as áreas da sua vida, especialmente a sua mente, suas decisões e até mesmo a sua vida espiritual. E o problema é que você vai se adaptando e para de perceber. Por isso a primeira consequência é justamente a procrastinação. A pornografia, ela funciona como um tipo de feromônio visual, um estímulo extremamente poderoso que age diretamente no seu cérebro, tal como uma droga, que te condiciona a buscar recompensas imediatas. Por quê? Nela tudo é rápido, tudo é intenso e aparentemente sem esforço. Só que a vida real funciona de outra forma totalmente diferente. Não apenas na área sexual, mas em todas as áreas da nossa vida, exigem processos, constância, presença e construção das coisas ao longo do tempo. Quando você se acostuma com um prazer instantâneo, até as tarefas mais simples do dia a dia começam a parecer pesadas. E não, isso não é só preguiça. É um cérebro que foi condicionado a buscar pelo caminho mais fácil. Por isso, você até quer fazer o que precisa ser feito, mas não consegue. Não consegue sustentar o esforço que até as tarefas mais básicas exigem. Tudo parece cansativo, sem graça, sem recompensa. Por quê? Porque o seu cérebro foi treinado a buscar prazer rápido, fácil e intenso. Então tudo que envolve o processo começa a perder valor. E é aí que a procrastinação toma conta. Logo em seguida vem a segunda consequência, que é justamente a vergonha e a baixa autoestima. Depois de você consumir, a pornografia não fica ali. Vem uma quebra interna. Você sente que aquilo não está alinhado com quem você quer ser, nem com aquilo que você crê. E esse conflito interno que ela gera dentro de você gera vergonha. No começo, a vergonha é sobre aquilo que você fez, aquilo que você viu. Mas com o tempo, começa a mudar. Ela deixa de ser apenas um comportamento e vira parte da sua identidade. Você começa a pensar, poxa, eu não consigo mudar. Tem algo errado comigo. Eu sou isso. Eu sou o meu pecado. E isso vai corroendo a sua autoestima e te enfraquecendo. E além disso, essa vergonha te empurra cada vez mais para o isolamento. Você esconde, não fala, não confessa, não pede ajuda. E o que não é trazido à luz continua te prendendo. Agora, a terceira consequência é justamente a dificuldade de concentração. Uma bagunça no seu raciocínio. Porque a pornografia não entrega apenas um único estímulo. Ela entrega vários em sequência. São cenas diferentes, mudanças rápidas, novidades constantes. E isso treina o seu cérebro a não permanecer, a não sustentar a atenção, a concentração. E com o tempo, a sua mente se acostuma a pular de estímulo em estímulo. E aí, quando você precisa realmente focar para estudar, para trabalhar, para ler, para fazer suas orações, você sente dificuldade. Não porque você não é capaz, mas porque a sua mente foi condicionada a essa dispersão. Você começa algo e não consegue terminar. Se distrai fácil, perde a linha de raciocínio e isso vai afetando todas as áreas da sua vida. Então a quarta consequência começa a aparecer, a impulsividade. Quando o seu sistema de recompensas ele está desregulado pela pornografia, ou seja, sempre buscando atalhos para sentir prazer rápido, a sua tolerância diminui. Você fica impaciente, mais reativo, menos estável emocionalmente. Pequenas frustrações começam a parecer gigantes. Por quê? Porque o seu cérebro se acostumou a resolver desconforto com prazer imediato. Então, quando a vida exige espera, esforço ou negação, você sente mais irritação do que o normal. Você reage mais rápido do que você pensa. Tem menos domínio próprio. E isso afeta as suas decisões, seus relacionamentos, o seu trabalho e até a sua vida espiritual. Perceba que por mais que a pornografia seja um pecado sexual, suas consequências não se limitam apenas à área sexual. Elas vão se desdobrando para todas as outras. Então é necessário aprender a identificar os padrões por trás dessas consequências
E no meu livro Marionetes da Pornografia, eu explico como identificá-los e como quebrar todos esses ciclos. Já a quinta consequência começa a aparecer no relacionamento conjugal, na queda do interesse por relação sexual real. Porque a pornografia cria um padrão artificial de estímulo. Ela é exagerada, é editada, gravada com atores e atrizes muitas vezes drogados. Ela é totalmente fora da realidade. E com o tempo, o seu cérebro começa a responder mais à fantasia da pornografia do que à realidade. E aqui entra o dilema de casais que estão sendo destruídos pela pornografia. Começam a achar que acabou o amor, porque o sexo real perdeu a graça. É mais ou menos assim. Você não tem mais o desejo de se relacionar com o seu cônjuge, mas você sente a necessidade de se satisfazer sozinho, normalmente se masturbando enquanto assiste pornografia. E isso tem consequência direta. O que é real, que envolve conexão, tempo, presença, intimidade, começa a parecer sem graça. E isso pode gerar desinteresse, dificuldade de entrega e até frustração dentro do relacionamento. Porque o sexo real exige algo que a pornografia não exige, que é intimidade e envolvimento. E na sexta consequência começa a comparação e a insegurança com o próprio corpo. Além da desconexão com o cônjuge, você vai se desconectando cada dia mais de você, da sua identidade como pessoa, da sua identidade sexual, porque a pornografia estabelece padrões irreais de corpo, de desempenho, de aparência, e quanto mais você consome, mais começa a usar isso como referência. Mesmo sem perceber, você passa a construir a sua identidade em cima desse padrão pornográfico e irreal. E aí começa a comparação, a insegurança. Você se olha e nunca parece suficiente. Olha para outra pessoa, também não é suficiente. E essa distorção vai alimentando insegurança, vergonha e até mesmo rejeição do próprio corpo. E por último, a sétima consequência é justamente o isolamento espiritual e o distanciamento de Deus. A pornografia não apenas afeta o seu comportamento, ela também afeta os seus relacionamentos e principalmente o seu relacionamento com Deus. Você começa a evitar a oração, começa a evitar a presença de Deus, evitar a comunhão, não porque Deus se afastou, mas porque você passa a se esconder. A vergonha entra, a sensação de impureza, de indignidade de buscar a Deus, e isso te faz recuar. E esse é o mesmo padrão desde o princípio. O homem peca e depois se esconde. Só que esse afastamento não é neutro, ele te enfraquece. E de todas as consequências, essa com certeza é a mais grave e perigosa. Porque o pecado não termina no ato, ele gera separação. E separação de Deus é um lugar de vulnerabilidade. Você fica mais exposto, mais fraco espiritualmente, com menos domínio próprio. Por quê? Porque existe uma dinâmica acontecendo. Toda vez que você cede à pornografia, você está alimentando a sua carne e negligencia o espírito. E aquilo que você mais alimenta, mais cresce. E aquilo que você mais negligencia, mais enfraquece dentro de você. Perceba, isso não é só algo espiritual, mas também não é só algo físico e natural. A pornografia libera picos muito altos, sim, de prazer no seu corpo e no seu cérebro. E quanto mais você repete esse padrão, mais você condiciona o seu corpo e a sua mente a depender desse estímulo. Ou seja, você vai fortalecendo um ciclo interno, tanto que é natural quanto espiritual. De um lado, a carne sendo fortalecida pelas suas escolhas, do outro, o espírito sendo enfraquecido pela falta de alimento. E isso explica porque, com o tempo, fica cada vez mais difícil de resistir e de mudar. Não é só falta de força, é um sistema inteiro desregulado na sua vida. Por isso, a libertação não acontece só com intenção. Ela exige o quê? Posicionamento e mudança prática. Se você se identificou com 3 ou mais dessas consequências, não ignore.
Comece hoje um plano sério de restauração na sua vida. Por isso, se esse vídeo descreveu você, o primeiro passo está no meu livro. Ele te dá um caminho prático de libertação com direção espiritual e ação diária. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Deus te abençoe.